Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em breve eu vou voltar com Make Mitos e Lendas nas sextas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Rick McCormack nasceu no dia 14 de junho de 1958 e seus pais eram Frank e Charles McCormack. Desde o começo, Rick sofreu para fazer amigos na escola e costumava passar todo o seu tempo sozinho. Ele era conhecido por ter uma imaginação fértil, pois sempre criava histórias ou exagerava em suas versões. Quando ele abandonou o ensino médio, ele mal sabia ler e o máximo que sabia escrever era o seu próprio nome. Sua mãe, Frank, o descreveu como sendo retardado e seu primo, Charles McCormack, disse que ele vivia em seu próprio mundo e suspeita fortemente que o Rick tenha sofrido de esquizofrenia ou até mesmo transtorno bipolar. Após largar a escola no ensino médio, Rick foi andando de cidade em cidade no Missouri até parar em St. Louis. E embora ele não fosse muito próximo de seus parentes, ele tinha uma tia chamada Gloria McCormack, que era praticamente seu porto seguro, e também era sempre para a casa dela que ele iria quando estivesse passando por momentos difíceis, porque ele sabia que ela sempre o receberia de braços abertos. E exatamente pelo fato de que ele mudava muito de cidade, os seus empregos também eram bem temporários, e ele sempre preferia trabalhos manuais, como zelador, lavador de louças ou auxiliar de garçom. E o horário que ele preferia trabalhar era sempre à noite, mas isso não impedia que ele se metesse em vários problemas. Em novembro de 1992, quando Rick tinha 34 anos de idade, a polícia de St. Louis acabou prendendo ele porque ele acabou gerando um filho em uma menina de 14 anos. E de acordo com os arquivos do tribunal, eles tinham essa relação desde quando ela tinha uns 11 anos de idade e ele devia ter 32. E a mãe e a tia de Rick conheciam essa menina apenas como Pretty Baby. Enquanto aguardava o julgamento da acusação de abuso sexual de primeiro grau, a Defensoria Pública de McCormack observou que tinha motivos razoáveis para acreditar que ele estava sofrendo de alguma doença ou defeito mental e solicitou que o juiz pedisse um exame de saúde mental. O Dr. Michael Armour, psicólogo local, avaliou Rick. Entretanto, o tribunal certificou que ele estava apto para o julgamento de qualquer jeito. 6 semanas depois, no dia 1º de setembro de 1993, Rick McCormack se confessou culpado do crime, onde cumpriu 11 meses de uma pena de 3 anos. Em 1999, aos 41 anos de idade, Rick era um homem que costumava entrar em bastante problemas, sofria de graves problemas de saúde, como problemas cardíacos e pulmonares, tinha 4 filhos e morava com sua mãe idosa. Mas pelas informações que eu encontrei, ele não vivia com esses filhos dele, eram filhos que ele teve ao longo da vida. E basicamente ele vivia com cheques de deficiência que o governo lhe dava devido aos seus problemas de saúde e também dinheiro que ele acabava ganhando em trabalhos relacionados a drogas. No dia 15 de junho de 1999, 2 semanas antes do seu desaparecimento, Rick foi até o terminal de ônibus de Greyhound, onde ele comprou 2 passagens só de ida para Orlando, e aquela seria a segunda vez que ele iria para Orlando apenas naquele ano. Não está claro quem McCormack conheceu durante sua estadia no quarto 280 do Echo no Lodge, em Orlando, mas os registros telefônicos mostram que ele e sua namorada Sandra Jones fizeram diversas ligações para a Flórida algumas semanas antes deles chegarem em Orlando e também diversas outras quando eles chegaram. E entre elas estava a ligação para um posto de gasolina, que quem era o dono era um homem chamado Bahar Hamdallah, que era um traficante de drogas extremamente perigoso e violento que estava envolvido com gangues. Aparentemente ele costumava fazer essas viagens para Orlando exatamente para pegar drogas e levar para St. Louis, e de acordo com Sandra, ele odiava falar sobre as viagens com ela, porém nessa última viagem parecia diferente, como se ele tivesse ainda mais abalado do que eu normalmente. Por volta das 3 horas da tarde do dia 22 de junho de 1999, McCormack acabou entrando sozinho no hospital Barnes Jewish Hospital, reclamando de dores no peito e falta de ar, mas aquilo era bem comum para ele, visto que ele já tinha esses problemas, e então ele foi internado até o dia 24 de junho. E após sair do médico, ele foi diretamente para a casa de sua tia Gloria, onde ficou apenas 1 hora.
E então, no dia seguinte, no dia 25 de junho, por volta das 5 horas da tarde, ele entrou em outro hospital chamado Forest Park Hospital, que era apenas 3 quilômetros do Barnes Jewish Hospital. E dessa vez ele reclamou de falta de ar após passar a tarde cortando grama, mas não foi internado, então ele saiu do hospital às 5h50. Sandra Jones, quando conversou com a polícia, disse que ela havia conversado com Rick pelo telefone às 11h30 da manhã, no dia 26 de junho, e que ele teria dito que iria a um restaurante logo após sair do hospital porque estava morrendo de fome. E pelo menos um funcionário de um posto de gasolina disse que havia visto Rick McCormick no dia 27 de junho, e depois disso ele simplesmente desapareceu. E mesmo após ninguém ter tido notícias de Rick, ninguém o reportou como desaparecido, até o dia 30 de junho de 1999, quando a mulher estava dirigindo pela Rota 67, perto de um campo, acabou avistando o corpo em decomposição de Rick McCormick. E a polícia não ficou nem um pouco chocada com o local onde Rick foi encontrado, porque aparentemente aquele campo era conhecido por ser um local de despejo de corpos de assassinato. O legista concluiu que Rick havia morrido algumas horas antes de ser encontrado e seu corpo havia se decomposto em uma velocidade extremamente rápida devido ao clima quente de verão, fazendo assim com que sua identificação tivesse que ser feita através da ponta de seus dedos. Após um exame completo dos 27 quilos de ossos e carne que sobreviveram à exposição, os patologistas do condado de St. Charles concluíram que a causa da morte de McCormick era indeterminada, mas estava bem óbvio que se tratava de um crime. E é importante falar que apesar de Rick trabalhar com drogas, ele não experimentava nenhuma delas e nem bebia álcool, o seu único vício era apenas cigarro, e isso foi confirmado pelos legistas e também seus familiares. Os detetives de homicídio chegaram a vasculhar o local e também o corpo de Rick para ver se eles encontravam qualquer evidência e falaram com seus parentes, sua namorada e também seus amigos, mas infelizmente eles não encontraram nada, fazendo com que o caso fosse arquivado durante 12 anos. E então, no dia 21 de março de 2011, o caso de Rick foi reclassificado como homicídio após descobrirem que a causa de sua morte havia sido um ferimento por arma de fogo. E além disso, os oficiais do FBI acabaram fazendo uma revelação aparentemente do nada. Dan Olson, que era o chefe da unidade de criptoanálise Hectoring em Quantico, na Virgínia, revelou pela primeira vez a existência de 2 páginas de notas criptografadas manuscritas encontradas enfiadas no bolso da calça jeans de McCormick. Mas como eles não tiveram sucesso em decifrá-las nesses 12 anos de investigação, decidiram mostrar essas cópias ao público para ver se alguém conseguiria ajudá-los. Acontece que o enigma de McCormick, supostamente escrito por um homem que mal sabia escrever seu próprio nome, confundiu os principais decifradores de código do mundo. Eles permanecem tão perplexos de fato que as notas de McCormick agora ocupam 3º lugar na lista do CRRU dos principais casos não resolvidos, atrás apenas de um código do assassino do Zodíaco, que se eu não me engano foi decifrado ano passado, e uma carta de ameaça secreta escrita para um órgão público não divulgado 25 anos atrás. De acordo com Dan Olson, as cartas de Rick haviam sido escritas 3 dias antes do seu assassinato, com um código extremamente complexo e que elas poderiam revelar as circunstâncias que levaram ao crime. O FBI acredita que o uso da letra E possa identificar que foi usado como espaçador entre as palavras, e eles também forneceram algumas dicas de como decodificar um código para que ajudasse as pessoas que estavam tentando solucionar esse enorme mistério. E o número de pessoas interessadas em decifrar esse código foi tão grande e absurdo que o FBI teve que criar uma página específica para que as pessoas colocassem suas teorias, pois eram mais de 7.000 comentários. E os entrevistados sugerem que essas notas criptografadas possam basicamente sugerir qualquer coisa, desde números de identificação de veículos, livros de jogos de azar e transações de tráfico de drogas, até direções e até mesmo endereços, e até mesmo episódios de saúde mental e medicamentos. Mas os segredos por trás dessas notas criptografadas continuam tão misterioso quanto os eventos que levaram à morte de Rick McCormick. Uma das teorias desse caso seria que o próprio assassino de Rick teria escrito essa nota criptografada e colocado em seu bolso, mas apenas como uma forma de distrair os policiais, porque seria aparentemente impossível de decifrá-lo, mas dada a complexidade dessas notas e também o tempo que levaria para criá-las, essa teoria é extremamente improvável. Muita gente acredita que realmente o Rick tem escrito essas notas e, de acordo com Dan Olson,
A forma que elas foram escritas está mais para uma pessoa escrevendo para si própria do que outra pessoa escrevendo para uma outra pessoa. E a maioria das pessoas acredita que o Rick desenvolveu esse código através de uma taquigrafia desenvolvida por ele ao longo dos anos. E se isso for verdade, a chance desse código ser realmente solucionado algum dia é bem provável. Alguns membros da família de Rick disseram que ele não sabia ler ou escrever e não havia nenhuma maneira dele escrever uma mensagem codificada tão complexa. Outros membros da família mencionaram que o Rick escrevia sua própria linguagem secreta desde criança. Mas infelizmente não existem amostras de sua caligrafia e, como resultado, não há com que comparar a nota para determinar se o Rick realmente era ou não o autor. Uma criptógrafa chamada Elonka Dunning afirma que ela não acredita que Rick tenha escrito essas notas. Na verdade, ela acredita que ele trabalhava como mensageiro, então as notas poderiam ser uma mensagem criptografada para uma outra pessoa, provavelmente algum traficante de drogas, e o Rick foi assassinado exatamente para que essas notas não chegassem ao seu destino final. Mas muita gente acha que essa teoria não é verdadeira, porque as notas ficaram com ele, então mesmo que ele não levasse ao seu destino final, a polícia encontraria. Então não faz muito sentido. Rick McCormack foi enterrado no Laurel Hill Memorial Garden em uma lápide não identificada e não existe nenhum sinal de que algum familiar ou amigos tenham visitado. Gloria McCormack acredita que Rick estava procurando abrigo nos hospitais em seus últimos dias de vida, exatamente para se esconder de alguém que pudesse estar querendo machucá-lo. E mesmo sabendo que sempre poderia ficar com ela, Gloria acredita que ele não queria colocá-la em uma situação de perigo. E até hoje o FBI acredita sim que essas notas criptografadas serão decifradas e que o caso de Rick McCormack será solucionado. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.